Aleluia. Pega a tua Bíblia aí, irmão, por favor, abre comigo em... Em 1 João 3. João 3, amém? Oh, glória, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deixa eu dar uma olhada aqui pelo rebanho, ver o que é que está faltando, aleluia. Olha que coisa maravilhosa, vamos lá, 1 João 3, diz o seguinte a partir do versículo 1. A palavra diz assim, olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Repita comigo, de fato eu sou filho de Deus. Aí ele fala, por esta razão o mundo também não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não conhece Jesus. O mundo não conhece Jesus, e por isso que o mundo também não nos conhece. A palavra de Deus diz que nós devemos a ninguém conhecer segundo a carne, a ninguém conhecermos por uma visão humana e natural, mas com base naquilo que o Senhor tem depositado na vida das pessoas. Versículo 2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo, eu quero repetir isso aqui mais uma vez. E a si mesmo, diga comigo, e a si mesmo, se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, permanecer nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo o que vive pecando não conhece a Deus. É isso aqui que ele está dizendo. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo é quem vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para este fim que se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode, esse não consegue. Aleluia. Esse aí, algo se mexe dentro dele, esse que tem a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E ele encerra dizendo o seguinte, nisto aqui que vocês acabaram de ouvir, nesta série de situações narradas, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, prática da justiça, é a chave aqui. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Aleluia. Até aí. Vamos orar. Curva a tua cabeça. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, que não volta vazia, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Obrigado porque a tua palavra é a divina semente. Essa semente permanece em nós, essa semente ela vai ser enraizada, esta semente ela vai dar muito fruto. Obrigado, Paizinho, porque somos teus filhos e sabemos, Senhor,
que recebemos de Ti as primícias do Espírito Santo. Recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai, a fim de não sermos condenados com o mundo. Obrigado porque o Senhor destrói toda obra maligna, todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o Teu conhecimento. Porque a Tua palavra é como esta espada. É como uma espada cortante e penetrante. Uma espada de 2 gumes, que divide juntas e medulas, alma e espírito. Paizinho, eu não canso de proferir a Tua palavra. Porque quando eu lanço a Tua palavra, concordando nessa terra, junto contigo, são 2. E nós somos tudo que precisamos para as coisas acontecerem. O Senhor dá o amém em cada promessa. O Senhor dá o amém em cada palavra proferida. Então, Pai, que essa palavra possa ser hoje ministrada com ousadia no Espírito Santo. Que esta palavra ela possa ser proferida, Pai, cheia, carregada de fé. Para que nós possamos ver o fruto dela. Pai, eu verei o fruto dessa palavra em cada ouvinte que acolher essa palavra com mansidão. Pai, nós veremos, os nossos olhos verão a obra da Tua palavra sendo concluída. O Senhor começou a boa obra, o Senhor completa a boa obra. Nós veremos a Tua palavra em ação vívida. Aleluia! Obrigado pela sabedoria que o Senhor nos dá, para compreendermos, para sabermos as coisas excelentes. Esta sabedoria profunda, esta sabedoria que nenhum dos poderosos dessa época conheceu, esta sabedoria que é uma influência do céu sobre a nossa vontade, sobre as nossas vidas, porque esta sabedoria, ela vem do alto, ela não é terrena. Esta sabedoria, ela é espiritual, ela é divina. Esta sabedoria, aleluia, é boa, é pacífica. Esta sabedoria é a sabedoria que buscamos aqui nesta noite. Então, Senhor, no nome de Jesus, a minha oração para com os meus irmãos é que eles sejam despertados, para que eles entendam que a revelação da Tua glória esteja diante de cada um deles, a fim de que eles não se percam com os demais, mas que eles se mantenham conservados, como diz a Tua palavra, íntegros, irrepreensíveis, ovelhas maravilhosas no Teu pasto e no Teu esconderijo. Tudo isso, Pai, para a Tua vinda. Eu declaro eles santificados, Pai, não por conta de uma oração mágica, mas por conta dos efeitos da Tua influência sobre a vida pessoal de cada um. Eu declaro eles sendo influenciados. Eles serão influenciados, constrangidos pelo Teu Santo Espírito, com o derramado do Teu amor que constrange cada um de nós. Obrigado pelo Teu amor que foi derramado em nossos corações. O Teu amor, que é o Espírito da promessa. Ah, Senhor, não tem nada mais precioso do que o Teu Santo Espírito. Porque o Teu Santo Espírito, Ele é santo. Ele é o Espírito de santidade. Ele é o Espírito eterno. Ele é o Espírito da vida. O Espírito de Cristo. O Espírito de sabedoria. O Espírito da cura, da libertação. É o Espírito Santo. O nosso melhor amigo que toma-nos pela mão. Aquele assistente vindo da Tua parte para nos conduzir pelos caminhos eternos. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela revelação da Tua pessoa, pela revelação de Cristo. Revela, Senhor, Cristo em nós. Revela a sabedoria, a mente, a forma de Jesus em nós. Porque é para isso que nós temos sido santificados. Não para mostrarmos uma imagem comum, mundana, natural, uma imagem vã, não. Mas para manifestarmos as Tuas obras. Ah, eu quero manifestar as Tuas obras nessa terra. Eu vou manifestar as Tuas obras nessa terra. Senhor, o Senhor me dá forças para manifestar a Tua obra nesta terra. E nós veremos, Pai, com estes olhos, a Tua glória tomando forma. Nós veremos pessoas transformadas. Nós veremos bons testemunhos. Nós veremos pessoas saindo de cativeiros, da sombra da morte. Nós veremos, Pai, porque aonde o Senhor chega, a luz brilha. E assim brilhou a Tua luz em nós. Assim resplandeceu o Teu Evangelho em nós. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. Aleluia.
Oh glória. Ora candarama turibrecara baraba seterest. Tora tandai seleconde de bicara baramahassai. Prato terreterete sinde de biturá. Platurá barabarabassou. Oh Paizinho, que coisa tremenda. Que excelente obra o Senhor nos comissionou. Que obra excelente. Formosos são os pés daqueles que anunciam a tua palavra, o teu evangelho. Aleluia. Porque eles levam vida, eles levam paz, eles libertam, eles dão vista aos cegos como o Senhor deu. Porque a tua unção permanece. A tua unção despedaça. A tua unção liberta. Aleluia. Em nome de Jesus. Eita glória. Qual homem não termina de orar, né? Pastor, eu vim aqui para ouvir tu orar, é? Amados, se as tuas orações não estão passando de Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, para mim e para você, igual aquelas coisas que a gente via no programa da Xuxa quando era criança, né? Tu vai mandar o beijo para quem? Para meu pai, para minha mãe, para mim e para você, né? Era assim, as coisas bem assim, né? Bem resumida, parece que não tinha intimidade. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Amém? O Senhor te chamou para você ter intimidade com Ele. Intimidade é ter o que falar, irmãos. Intimidade é receber resposta. Amém? Ter intimidade é saber a vontade de Deus. Que isso Ele revela para os seus filhos. Cada um de nós que estamos aqui temos o mesmo acesso ao Pai, a mesma graça. A mesma graça. Eu sei que alguns têm mais do que outros, porque a graça pode ser aumentada. Pode ser multiplicada. Que a graça e a paz de Jesus sejam o quê? Multiplicadas. Pode ser multiplicada. Mas isso vem pelo pleno conhecimento da verdade. Isso vem por você estar sendo alguém que está recebendo a palavra e retendo essa palavra. Não alguém que está desprezando a palavra de Deus. Não alguém que entra no ouvido e sai pelo outro. Não alguém que deixa a palavra de Deus ser sufocada. Você sabia que a palavra de Deus pode ser sufocada dentro de você? Amado, se você vai plantar algo, é uma coisa básica. Vai arar a terra. Amém? Diga comigo, vai arar a terra. E o que é arar a terra? Os agricultores que estão aqui presentes sabem mais do que eu, né? É colocar ar dentro da terra. A terra, quando ela fica ali compactada, ela nela mesma, cria um monte de toxina. E às vezes quando você vai arar a terra, você vai começar a revolver. O ar vai vindo e vai deixando ela airada, amém? Isso é importantíssimo também para a nossa vida. Você sabia que às vezes nós temos que arar a nossa terra? Nós temos que tirar pedras, espinhos, tudo que possa atrapalhar para a palavra de Deus frutificar e que ela encontre em nós ali uma boa terra. Às vezes a gente pensa que quando recebemos uma promessa de Deus ou uma palavra de Deus, é só responsabilidade de Deus fazer as coisas acontecerem. Mas não, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Nós que ouvimos a palavra, já que existe um inimigo, um ladrão que quer roubar essa semente. O Senhor diz que quando a semente cai à beira do caminho, as aves do céu vêm e comem essa semente. A explicação disso é clara. A explicação é que veio um inimigo e roubou aquela palavra. Então, amado, você tem que ouvir a palavra de Deus com fé. Diga comigo, ouvir a palavra de Deus com fé. No livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz que a palavra foi semeada para ele como foi para outras pessoas. Mas para outras pessoas não frutificou aquela mesma palavra que veio para o mesmo público. Ele diz por quê? Porque eles não acompanharam essa palavra com fé. Tem que ter fé em você que ouve. Você tem que dizer, considerar essa palavra. Você tem que pegar essa palavra e dizer, não, cara, isso é a palavra de Deus. Eu vou agarrar essa palavra. Eu não vou deixar o inimigo roubar. Eu vou botar ela na fortaleza dentro do meu coração. Né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que seria isso, pastor? Montar uma fortaleza em volta. Amém? É você viver por meio daquilo. É você viver por meio da palavra. Esse trecho que a gente leu aqui é um trecho maravilhoso, amado. Porque o tom que veio hoje muito forte dentro do meu coração sobre a igreja de Jesus é que a gente não seja enganado. Amém? E infelizmente dentro da igreja às vezes engano. Tem muito engano. Tem pessoas que infelizmente, né, por conta do dia a dia, por conta de não darem toda a diligência na verdade ouvida, com o tempo esse evangelho ele vai sendo diluído. E essa vida carnal, natural, humana, ela pode roubar o que Deus preparou para nós.
Deus, Ele mandou promessas maravilhosas, promessas excelentes, planos de paz, mas nós temos também, amado, que pegar essa palavra com unhas e dentes. Nós temos que velar a palavra de Deus. Nós temos que ser o que Deus planejou para você ser. Sabia que a Bíblia tem planos para você, para este tempo? E no livro aqui em Efésios, ele diz de forma clara, vamos abrir aí comigo, por favor, em Efésios capítulo 1. Olha que coisa linda, 1:3. E eu sei que muita gente pega só esse 3 parte B, porque é maravilhoso, né? Ouvir isso aqui. Olha o que diz. Fala assim, ó. Bendito Deus e Pai de quem? Bora lá? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha a condicionante, diga comigo, em Cristo. Vira para quem está do teu lado e diz, irmão, é em Cristo. A irmã está vendo, falando com o anjo, tu viu não? Falou, vira para o lado, ela com o marido, olhou, foi para o outro lado, ó. Tem um anjo aí, poderoso aí do lado da vaza. Aleluia. Mas diga mais uma vez, em Cristo. Né? O que isso significa? As promessas que Deus tem dado para nós, tem que estarmos em Cristo. Sem Cristo não tem promessa. E às vezes a gente pega isso daqui, né? E pega ali só aquela parte. Eu já tenho toda sorte de bênçãos espirituais. Eu sou bendito de Deus. Mas às vezes esquece dessa condicionante, é em Cristo. E quem são aqueles que estão em Cristo? Né? Olha o que ele vai falar mais aqui. Assim, também, em Cristo, nos escolheu em quem? Nele, em Cristo, como? Antes da fundação do mundo, para sermos santos. Diga comigo, santos. Diga, irrepreensíveis. Amém? Duas coisas que você tem que ser. Isso aqui, você foi predestinado para isso. Vamos continuar a leitura para você ver, ó. Ele nos escolheu nele, em Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez o quê? Novo. Fomos escolhidos nele, em Cristo, para sermos uma nova criatura. Isso muda alguma coisa? Não, eu só estou juntando revelações sobre o mesmo Deus, sobre a mesma situação, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Diga comigo, perante Ele. Aí ele fala, em amor. E nos predestinou, ou seja, escolheu esse destino previamente estabelecido para Ele. Ele nos predestinou para Ele. Diga comigo, Ele me predestinou para Ele. Pastor, tu pede para me repetir demais. Pelo menos é o único jeito que tu confessa a palavra, né? Os ouvidos bem pertinho, a fé vai vir. Aleluia. Então você foi predestinado por Deus para Ele. Isso significa que todo mundo é de Jesus porque Deus predestinou? Deus deseja salvar a todos, mas significa que todos serão salvos? A Bíblia diz, Deus deseja salvar a todos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Aliás, Jesus veio para salvar. Se Deus não quisesse salvar, bastava deixar do jeito que estava. Amém? Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não vejo nenhuma das duas coisas acontecendo de forma automática. Então também, eu estou vendo essa promessa. Eu estou vendo essa vontade de Deus. Isso daqui você pode colocar. É a vontade de Deus que você ande nessa terra como Jesus andou. Cabe ao discípulo ser igual. Mestre, é isso aqui que ele está falando? Ele diz, cabe, né? É da vontade de Deus que as bênçãos, qualquer uma delas, ele chama aqui de toda sorte, estejam sobre você. É da vontade de Deus. Agora significa que todo mundo que aqui está sentado está usufruindo dessas bênçãos? Não. Então existe uma resposta da nossa parte às promessas que temos recebidos de Deus. Amém? Então ele diz que tu foi predestinado, no versículo 5, para Ele. Amém? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência.
desvendando-nos o mistério da sua vontade. A palavra diz que tinha um mistério que estava oculto pelos séculos e pelas gerações, que todavia se revelou a nós. Mistério é coisa oculta. Mistério não é coisa que está clara. Ou seja, era a vontade de Deus desde do pré-mundo, eu posso dizer assim. Isso daqui. Esse sempre foi o plano de Deus. Que você fosse conforme a imagem do seu filho. Que você fosse predestinado para ser o que Jesus foi. Aliás, Jesus se tornou homem para mostrar o que é o homem que eu criei. E eu vejo um Jesus ali, que às vezes a nossa religiosidade impede, né? Não, Jesus é diferente de mim, eu não consigo viver como Jesus viveu, eu não consigo ser como Jesus foi. Amado, santidade, ser santo, é uma condição da natureza do crente. E isso aqui não é dizer, eu sou santo, mas viver em templos de ídolos. Não é dizer eu sou santo e ser um idólatra. Não é eu sou santo e ser impuro, ser perverso, ter uma mente corrompida, uma consciência corrompida. Não, amado, isso não é santidade. Santidade ao Senhor tem a ver com uma separação, de você não se considerar comum. Não é toda conversa que você pode participar. Não é toda roda que você pode estar. E eu não estou falando, amado, simplesmente você ser alguém que faz acepção de pessoas. Não, não é sobre isso. Mas tem certas coisas que quem está no mundo faz, só o referir é vergonha. O que eles fazem muitas vezes é vergonha para a gente. Porque para nós a ordem é ser santo. A palavra diz ser de santo, porque eu sou santo. Amado, santo conversa com santo. É a coisa clara. Justo com injusto. Quem pratica a justiça é justo. Não tem como, amado, eu olhar para a tua obra, olhar para o fruto que tu tem feito, vivido, falado, não sei, manifesto. E eu ver uma vida cheia de impureza. Uma vida que na boca profere conhecer a Deus. Não, eu sou crente, eu tenho Jesus. Mas quando eu vou olhar, cadê o crente? Não crê em nada. Na hora da tribulação, na hora da angústia, busca tudo e todos menos o Senhor. Amado, aquele que faz do Senhor o seu braço, a Bíblia diz que ele não será abalado. Amém? Não é que não tenhamos dificuldades, não é que não vamos passar por problemas, ventos, tempestades, mas a palavra fala que aquele que firma a casa na rocha, ele não será abalado. Amém? Vem vento, vem dificuldade, sopra, rios transbordam, mas ele permanece o mesmo. E aquilo que está dentro da casa está guardado. Esses dias eu tive uma visão. Nessa visão eu estava um tempo de oração e eu me vi numa cidade com alguns irmãos. E era estranho, parecia Fortaleza, era uma cidade maior. E nesta cidade eu percebia coisas que a maioria das pessoas não estavam percebendo. Eu estava com um grupo de pessoas, numa espécie de... Quem é de Xanguá aqui? É muito parecido com aquele lugar. Não tem um Pinheiro ali no shopping? Não tem um estacionamento do lado do Pinheiro que é num primeiro andar? É como se fosse um canto daquele que eu estava. Só que do lado tinha uma espécie de prédio. Tinha uma espécie de prédio. Eu estava lá e eu começava... Aí acontecia um acidente. Um elevador caía longe, assim, num prédio. Aí as pessoas escutavam o barulho, escutavam aquele ocorrido, mas ninguém se importava. Tu escutou? Escutei. Eu conversando com as pessoas. Mas ninguém tomava nenhuma atitude, nem reparava naquele problema que aconteceu. E logo depois outra pessoa caía. Aí eu, macho, o cara acabou de cair ali, vocês não estão vendo não. O cara caiu ali do prédio, ó. E ninguém prestando atenção. E eles foi, procurou, mas as preocupações, as conversas, o que a gente estava ali, talvez distraiu eles a ponto deles não prestarem bastante atenção naquilo que tinha ocorrido. E aí, amado, eu fiquei prestando atenção, porque eu disse, cara, isso não é comum. Aconteceu um, aconteceu dois, tem algo errado. E eu fiquei olhando. E de repente começou a se formar dois ciclones, como se fossem dois furacões juntos. E eles se entrelaçavam. Meu amigo, eu tenho algo para te dizer, aquilo ali saía levando tudo. Ele saía arrastando aquela cidade, despedaçando tudo, e vindo em direção. Eu estava atento, eu olhei. O que eu achei estranho é que tinha até uns equipamentos da igreja, inclusive tipo a igreja em Xanguá, tinha aquela estrutura que a gente usa, né? Um rack com alguns equipamentos. Meu irmão, vamos guardar isso aqui logo tudo para dentro. Pega tudo e leva para dentro. Mas tinha alguns que não perceberam.
E aqueles que não perceberam, aquele tufão, aquele furacão, não sei o que era aquele direito, aquele ciclone, ele saiu levando tudo. E os bens de muita gente se perdiam naquele processo. E a gente entrava com os equipamentos, guardava tudo, né? As coisas ali, né, guardava tudo, e ficamos numa espécie de salão como esse, mas imagina ele todo cheio de esquadrias de vidro, em todos os lugares. E era como se fosse dentro de um prédio, num primeiro andar, mas tudo era esquadria de vidro. E tinha algumas janelinhas abertas. E aí quando a gente entrava, guardava o material, algumas pessoas quando viram, a gente guardando e eu fazendo muito alarde, entraram junto. E eu percebi que eram pessoas da igreja, que começavam a entrar junto com a gente. Meu amigo, aquele tufão, ele vinha. E eu disse, segura aí as portas segura as janelas. Sabe quando a gente vai passar perto de um carro, que às vezes solta uma pedra, a gente segura um pouco para a brisa, com medo de bater uma pedra e quebrar? Meu irmão, aquelas... ele balançava assim, que eu disse, vai já arrancar essa esquadria com tudo. E a gente ficava lá, o ministério de música da igreja estava. E não era só a nossa igreja. Eu percebi que tinha crentes de outros lugares. Inclusive, eu vi crentes que pareciam ser da Assembleia de Deus. A gente estava junto, no mesmo canto. E aí o ministério de música nosso começou logo, foi um culto, no meio da tribulação, no meio daquele negócio, começou logo, foi o louvor. E naquele processo eu disse, galera, para alguns, segura a janela. Eu fui para uma das janelas, eu disse, pessoal, impõe todo mundo a mão. Quando o pessoal impôs a mão, eu impus a mão naquela tempestade, e aquela tempestade cessava imediatamente. Do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, imediatamente. Depois daquilo, aí o pessoal dessa outra igreja, ei, vamos louvar. Interessante isso. E depois eu fiquei um tempo indagando dentro do meu coração, dentro do meu espírito, Deus, o que isso significa? Né? O que isso significa para a igreja, o que isso significa para o nosso convívio de hoje. Amados, a palavra diz que é possível pessoas terem recebido Jesus, mas estarem dormindo dentro da igreja espiritualmente falando. Eu não estou falando naturalmente, eu estou falando espiritualmente. Pessoas que podem, não, já recebi Jesus, mas está como um morto. Está ali sem atividade espiritual. Então ele está como alguém que dorme no meio de uma tempestade. Está vindo o vento, está soprando, está destruindo. Vai acabar com tudo que ele tem, se ele não prestar atenção. Enquanto tinha pessoas clamando e dizendo, olha, presta atenção, está vindo. Tem sinais de coisas estranhas que vão acontecer. Isso acontece nos dias de hoje. Infelizmente, às vezes, nem todos que aqui estão sentados estão alertas, vigilantes, promovendo uma sobriedade em Deus, mas estão como nos dias de Noé, onde casavam, se davam em casamento, estavam ali até que Noé entrou na arca. Foi muito parecido com a cena. Estavam distraídos. Eu não estou dizendo que casar é pecado. Eu não estou dizendo que você celebrar uma festa, uma coisa, é pecado. Mas, amados, a ordem para nós é estarmos vigilantes, espiritualmente alertas. São tempos difíceis que estão sobrevindo sobre o mundo. Porque a palavra diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. Às vezes nós estamos num ambiente como esse, a palavra de Deus está sendo ministrada, com ousadia, com poder, com glória, mas pessoas só recebem o que querem. É a mesma característica desses homens dos últimos dias. Eles se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Significa o quê? Eu estou sentado aqui, mas essa parte aqui não é para mim não. Essa parte aqui da bênção é para mim. Essa parte da promessa é levantar a mão, é sair correndo. Mas essa parte de ser santo, não, isso é caretice, é coisa de religião. Amado, eu vou dizer um negócio. Na hora que o vento soprar, na hora que as dificuldades do mundo baterem na tua porta, se tu não tiver uma fé bem firmada, tu vai ser abalado. A palavra fala de pessoas que chegarão no dia do Senhor, mas edificarão tanto nessa terra que a obra deles será queimada. Ele sofrerá o que a Bíblia diz, chama de dano. Porque, meu irmão, vai doer. Tudo que o cara construiu se perdeu. Ele sofre o dano, será salvo, mas como que pelo fogo. Pelo um processo doído e dolorido. Amado, antes da tribulação chegar, antes de situações difíceis chegar sobre a tua vida, é bom tu estar espiritualmente alerta. Os olhos, meu amigo, eu não estou falando dos olhos físicos não, mas digo dos olhos do coração iluminados, com luz. Porque se isso não ocorrer com você, eu tenho algo para te falar. Talvez o dia mau vai te pegar, como um ladrão à noite.
como algo que tu não esperava. E vai ser muito doído. Porque vai vir muito aquele negócio do coração. Se eu tivesse recebido aquela palavra naquele tempo e tivesse dado ouvidos, hoje eu estaria numa condição diferente. Pastor, tu está dizendo isso para quê? Para esfregar na minha cara depois da minha derrota? Não, eu estou falando disso para tu aprender com essa queda que tu levou. Às vezes, infelizmente, tem duas maneiras da gente aprender. Ouvindo a sabedoria e crescendo em sabedoria, ouvindo ou observando experiências dos outros, com a sabedoria divina, ou passando por aquilo. Amado, eu não quero passar. Eu sempre digo a Deus, Deus, eu prefiro que tu me alerte antes. E às vezes você andar no Espírito, meu amigo, é você às vezes ser tido como doido. Porque para todo mundo, às vezes as coisas estão normais, mas dentro de ti começa um negócio a se mover. É os olhos do coração iluminados. É o Espírito se revolvendo ante as situações que no mundo é comum. A palavra diz que o Espírito de Paulo, o coração dele se revolvia quando ele chegou numa cidade e viu idolatria. Amado, é você estar tão unido a Deus, tão cheio de Deus, que o teu sentimento vai ser o sentimento de Deus, os teus olhos são os olhos de Deus, a tua mente é a mente de Cristo. Tu vai olhar para as circunstâncias e tu vai ver de outra maneira, não como alguém comum, não como um homem comum, que recebe uma palavra, recebe só o que quer, não, isso daqui não vem para mim. Meu amigo, fique alerta. Fique alerta. Estar debaixo, dentro da igreja, traz proteção. E se você for sábio, as tuas coisas também vão ser guardadas. A tua história também vai ser guardada. Amém? Mas estar nessa posição, amado, às vezes é abrir mão de coisas comuns. Você não pode se considerar comum e nem considerar comum aquilo que o Senhor tem santificado. A tua vida é santa, tu foi chamado como um sacerdócio real, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tu foi chamado para boas obras, obras estas que de antemão Deus preparou para que tu andasse nelas. E estas obras não é necessariamente construções de casas, carros, estruturas, empreendimentos. Não é necessariamente sobre isso. Pode incluir isso. Às vezes Deus usa o cara em coisas fora, enfim. Eu não estou demonizando tudo que a gente faz lá fora, não. Mas o que eu vou fazer lá fora, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Ele deve ser debaixo de uma visão divina. Não de uma vontade humana. Não de um desejo humano. Não da cobiça humana. Santidade, meu amigo, é o assunto mais moderno da Bíblia. Muitos pensam que é coisa de careta, é coisa de antiquado, porque envolve mudar o jeito de se vestir, envolve mudar o jeito de falar, envolve, meu irmão, uma purificação. Envolve uma santificação da tua alma, um renovo do teu jeito de pensar. Isso vai doer? Vai. Por que que dói? Porque tem que abrir mão. Tem que deixar para trás, tem que não fazer o que quer. Às vezes a gente vai querer, aquilo vai formigar, meu irmão, tu vai estar com vontade, mas tu tem que dizer o quê? Eu me submeto à vontade de Deus, porque eu confio em Deus, eu confio que Ele me ama, eu confio que se Ele me pediu isso daqui é porque é necessário. Ele não me pede para me punir, não é por isso, Ele pede para me proteger. Eu não sei o dia de amanhã, mas amanhã Ele já está lá, então Ele pode me dar um diagnóstico mais preciso. E isso aí, amado, às vezes envolve a gente não entrar nesse curso, nessa correnteza do mundo. Existe uma correnteza, existe assim uma força que puxa todo mundo para o mesmo lugar. Amado, tu não foi feito para ser comum. Nos 2 cultos anteriores eu dei esse exemplo, eu quero tratar isso. O que é algo comum? Algo comum é aquilo que é vão, aquilo que pode ser usado por qualquer um ou por qualquer coisa. Aqui tem muitas mães, né? Com filhos pequenos, alguns recém-nascidos, né? Eu mesmo, a minha está ali, uma princesa tremenda, minha morena espiritual. Né? Tem um varão aqui da igreja que acha bom quando eu falo do Heitor, né? Ele diz que acha bonito. Meu louro espiritual está aí de volta, ó. Meu obreiro está de férias. Agora eu tenho uma morena espiritual também. É os 2. Aleluia. Amém? Oh, Deus bom. Amém? Então, envolve a gente ter essa consciência aqui que eu vou dizer a vocês. Ó. Por exemplo, a gente tem bebês aqui, recém-nascidos. A maioria dos recém-nascidos vem para cá, né? Ele tem as coisas de uso exclusivo. Ou não tem?
Eu não vou pegar o pano de chão para limpar a boca da minha filha. Eu não uso nem a minha toalha. E olha que foi eu que fiz. Concorda? Eu não boto ela para comer no meu garfo. Não, aqui é as coisas dela. Caiu no chão. Eita, tem que escaldar. Não pode mais não. Eu não pego nem de outra criança para botar nela mesmo. Que são ali praticamente, né? O que é isso? As coisas delas são santas. É o que eu posso dizer assim. Santificação, amado, é ser separado. Amém? Foi para isso, essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Que a gente, amado, não ande do jeito que o mundo anda. A gente vai usufruir, vai comer o melhor dessa terra. Deus tem um caminho excelente, obra maravilhosa. Você vai provar de grandes coisas aqui embaixo, mas você não é qualquer um. Amém? Você não pode estar em qualquer roda, você não pode ouvir qualquer conversa. Você não pode. Isso não pode. Glória. Rapaz, quando o caba vê o que é mal, chega os olhos e se acende, ó, como uma ira doida. Mas deixa para depois. Mas eu podia falar agora, mas depois eu falo. Aleluia. Você tem algo aqui, ó, deve carregar algo bem aqui, ó, no teu peito. Santidade ao Senhor. Um sacerdote da antiga aliança, uma aliança inferior à nossa, ele entendia isso. Aí nós dizemos que somos uma nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos de Deus. Mas da nossa boca sai palavra torpe, tesourando os outros, muitas vezes. Entra em roda que não devia, em lugar que não devia, mas isso não tem nada a ver, é besteira. Isso é religiosidade. Rapaz, se não escaparam aqueles que divinamente foram advertidos por meio da boca de profetas e de anjos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós que o próprio Filho falou conosco, abriu um caminho, nos deu uma estrutura, nos mandou o Espírito, aliás, o nome é Santo. Para quê? Para tu andar de qualquer jeito? Para sair daqui e ir para motéis, para um bar, para uma festa, para uma esculhambação, onde não tem nada que professe o nome do Senhor, para escutar músicas do mundo. Isso é religioso. Pois continua falando, emprestando tua boca para o diabo. E cada vez está mais evidente isso. Cuidado com os brinquedos que você bota dentro da tua casa. Não é porque é bonitinho, um desenhozinho bonito, não tem nada a ver. Deixa de ser besta. Tu não é como o do mundo não, que estão caminhando para a perdição. Cegos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que eles vivem. Não, amado, às vezes você bota essas coisas dentro da tua casa, tu está botando uma influência. Tu não pode ser influenciado por essas coisas. Começa a cantar músicas que até o satanista sabe que é um pacto ao Satanás. Mas para ti não tem nada a ver. Não, mas ritmo é ritmo. É, mas existem inspirações. Existem inspirações. Você não pode ser inspirado não para criar uma canção nova do zero. Tem que pegar um ritmo, uma batida inspirada pelo diabo para mexer a bunda até o chão e botar uma letra de crente. Tu acha que isso vai mudar, que é aquela inspiração? Basta tocar, meu irmão, os quadril já mexe. E não é louvor a Deus não. Porque a palavra diz, eu quero que os varões levantem as mãos santas em todo lugar, sem ira, sem animosidade. Aquela música não vai fazer tu orar, não. Vai fazer tu fazer, talvez o passinho do abençoado, né? E tá, mas é massa, vai. Tu acha mesmo que Deus está se agradando disso? Sério, irmão? Não tem nada a ver, pastor. Meu irmão, nós temos que andar no mover do Espírito. O mover aqui que tem que acontecer no nosso meio são moveres, ações espirituais. Pessoas vão dançar? Vão. Vão rir? Vão. Vão dar umas carreiras? Talvez. Cair no chão? Também. Mas não vai ser pela influência do vinho, onde há devassidão. Vai ser pela influência do Espírito Santo. E o corpo ali não está mandando em nada. Ali é uma forte convicção interior, a ponto de ter uma reação exterior daquela forma. Então vai ter dança espiritual, existe dança espiritual.
Eu lendo um livro do irmão Hegel, lindo, cara, esse livro. Ele falando que uma vez ele viu um mover, onde a mulher chegou com sapatos novos, e houve um mover tão grande da igreja que a varoa se levantou ali, e começou a sapatear no espírito, ela saiu, o sapato tinha acabado. Hã? Meu amigo, tu pensou num mover doido desse? Eu quero ver esse tipo de coisa. Mas não é, vamos fazer a filinha. Tchá, tchá, todo mundo natural. Vamos fazer os passinhos, vamos botar um coreógrafo aqui para a gente... Ó, inspiração divina. Te move no poder de Deus. Espere em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus falou, quando o Espírito Santo veio lá, não tinha um coreógrafo, não. Ninguém ensinou eles a falar o que falaram. Eles falaram o que o Espírito concedia, que foi dito. E ali eles estavam como bêbados, rapaz, rindo no poder. Ali tinha todo tipo de mover espiritual. É diferente, nós temos que buscar esse tipo de mover. Não entretenimento gospel com raio laser. Vamos botar um laser aqui com o nome de Jesus. Vamos botar aqui no meio da pregação. Vamos fazer assim, vamos pendurar uns cabos de aço no pastor. Aí o pastor sai voando aqui no meio do povo. Rapaz, ó, se for uma peça de teatro, um negócio assim, eu nem digo nada, pode ser inspirado e tal. Pregação, meu irmão, pregação é palavra. Palavra de Deus, prega a palavra. Insiste, quer seja oportuno, quer não. E se eu tiver que andar aqui voando, é porque o anjo me pegou pelas asas e vocês vão ver o milagre. Como aconteceu, de pregadores estarem ministrando e o bicho flutuar no meio do povo, não era truque de mágica não. Ah, mas isso é um truque. No livro de Atos, Simão pensava a mesma coisa. Ele era um grande vulto, um mágico, ilusionista, fazia coisas acontecerem, atava a cidade todinha por baixo daquela influência espiritual maligna do engano. Meu amigo, chegou Filipe lá, começou a fazer prodígios, grandes prodígios. Até o macumbeiro foi, olhou, o mágico olhou e disse, rapaz, esse truque aí não dá para imitar não. E ele sabia do que estava falando. Se converteu. Porque é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Não é como eu disse, não são coisas humanas. A gente tem uma boa estrutura, um bom som, mas para que é isso? Para que a palavra chegue ao teu coração. Amém? Nós vamos fazer coisas excelentes, aparece coisas excelentes, sim, sem peso, com a força que Deus supre. Nós vamos fazer com a força que Deus supre. Deus nos supre, nos dá força e nós vamos fazer o melhor. Por quê? Se é excelente é por dentro, como é que não é por fora? Com certeza vai aparecer uma boa casca, né? Mas é a casca, isso aqui tudo é casca, irmão. O que nós buscamos não é a casca, não. Né? Até um macaco descasca a banana. E tem gente aí que diz, não, tem que comer com casca e tudo a banana. Até o macaco descasca. Ou seja, o instinto do bicho já sabe, né? Às vezes a gente está ficando brutos, irracionais, amados, desafeiçoados. Que é uma característica de pessoas dos últimos dias. Não queira parecer com o mundo, imitar o mundo. Fazer as fotos como o mundo faz porque é diferente, é estiloso, é lindo. Ó, como é massa, o adolescente é assim. E o adolescente vai para o inferno, tanto quanto criança, quanto velho, quanto adulto. Vão ter jovens, pequenos e grandes. Eu vou ler. Abre aí, em Apocalipse. Eita, pastor. Eita mesmo. Não te orienta, não. Capítulo 20. 11. Amém? A Melissa já está tremendo na base, ó, com temor e tremor na presença. Eita, Melissa, o pastor está te perseguindo faz algumas semanas, né? Está te usando, eu estou aumentando teu galardão. Essa mensagem tem um galardão, né? Se eu estou botando o teu nome no meio como exemplo, está recebendo o galardão. Aleluia. O Marcelo está até com ciúme. Vou dizer para ele, ó, macho, é obra da carne esse ciúme aí. O Vasco gosta de ser um exemplo. Senta lá à frente por isso, ó. O pastor vai me ver aqui. Oh, glória. Mas olha o que diz. Vi um grande trono, branco. Aleluia. Branco, diga comigo, branco. Roupa branca, o cabo vê de longe a mancha. Aqui era branco, límpido. Oh, glória.
tronozão branco, chest sujo, a gente via. O bicho espelhando. E ele fala, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Aí ele diz como aqui? Os grandes e pequenos. Tem uns pequenininhos que vão estar lá também, viu? Não, pastor, ele está falando de coisa financeira. Não, ele está falando de estatura. Grandes e pequenos. Eu não estou falando de bebê, eu não estou falando disso não. Mas, tem muito menino que se não tiver cuidado, tu deixando esse menino aí governar, sentar no trono da tua casa, tu está vacilando. O filho do crente tem que ser criado, como a Bíblia diz, sob disciplina, sob exemplo. Amém? Ele é ordeiro. Se tu é o dono da casa, meu irmão, bota a ordem no teu lar. Pendura o chicote. Estou brincando, mas a varinha da correção dá certo. A vara da correção pode ser um mameleirozinho, que é para tu não bater com a mão, para depois não dizer que, para não traumatizar, dizer que a mão que abençoa é a que bate, né? Tem hora que me abençoa, hora mete a pé, né? Está errado. Mas, bota a vara da correção. A Bíblia diz que afugenta a estultícia do coração da criança. A malícia, a malignidade. Né? Sei que tem uns irmãos que não concordam muito, né? A irmã Vitória não concorda não. Aprendeu na psicologia que isso vai traumatizar a criança. Tu é crente, Maru. Crente segue a Bíblia, não é a Freud, não. Oxe, batata, né? Quer lá saber de Freud, meu irmão? Eu vou sair do meio. Vamos ficar com a Bíblia. Usa a instrução e dá certo. Tua casa vai ser um sucesso. Faça em amor, não por ódio, nem vingança, nem por raiva. Mas pela ordem. Amém? Esses dias eu estava... Eu vou contar o mesmo exemplo que eu contei em Tianguá umas semanas atrás. Tem um varão que chegou aqui em casa. Engraçado, né? Chegou duas crianças, né? Ali naquela fase de descoberta, os bichos elétricos. Faltava destruir tudo, pegando as pedras. Batendo na porta, a Sara dormindo. E ninguém conseguia controlar, meu irmão. Imparável, né? Imparável. Aí um deles teme muito o pai, porque o pai é firme, né? Bem firme nessa área. Né? Aí uma tia dele falou assim, que estava lá perto, né? Ele disse, menino, se aquieta, senão eu vou usar o cinto. Aí ele olhou assim, tu nem tem cinto. Macho desse jeito. O azar dele, que eu estava passando bem atrás, ó. Aí eu disse, esse aqui tá podre? Rapaz, o menino se sentou, acabou logo o ânimo. Ficou com medo doido, eu passava o olhinho dele, ó. Né? Ó pra tu ver como é. Aí beleza. É gêmeo os dois, mas é lindo os dois. Aí a meninazinha foi atrás de mim. Aí disse, tu nem usou o cinto, né? Ó. Eu não ia bater no menino, nem meu filho, né? Mas eu ia prestar pra tia. A tia pode dar uma ameaçada mais forte, né? Aí ele sentou, né, no carro. Aí ela falou na frente dele, né? Mas ele é obediente até o fim. Engraçado, né? Aí o meu irmão chegou, né? E quando chegou lá, ele olhou assim, tu também nem tem cinto, ó. Ou seja, afugenta, né? Afugenta. Eu levei umas porradas, um pau na cabeça e nem perdi a inteligência. Eu ia pedir comida, ó. Columinho, né? A mãe fazendo bolo cheio de menino, 3, tudo pequenininho, tudo em pé ali, azucrinando. Aí eu, mãe, o que você está cozinhando aí? Todo mundo. Ela, sai daqui, menino, toque. Né? Pronto. Quem é que vai perturbar mais, né? Né? Ela não gosta muito não desses exemplos, né? Aí de vez em quando eu vou pegar o lourão ali espiritual, caso ele está na carne. Aí tem que ser tratado na carne, né? O bicho desobedecendo. Aí eu, peraí. Aí ela, não faz isso com o bichinho, não. Não faz isso com o bichinho, não. Que é isso? Pra que isso? Rapaz, eu nunca fiz isso. Exatamente.
Aí eu, rapaz, você está esquecendo, né? Quem bate, né, esquece, mas quem apanha, lembra. Amém, povo de Deus. Mas preste atenção que isso aqui é real, isso aqui é real, irmão, é o futuro. E tu tem uma condição de estar aqui, ou com o predestino que Deus tem para ti, que é a glória, a honra, a incorruptibilidade. Amém? A Bíblia até fala aqui, alguns versículos antes, que coisa linda. A gente até, eu e a Maria, antes de começar o culto, a gente falou no versículo 6, eu quero que você leia junto comigo, né? Apocalipse 26, olha que coisa linda. Bem-aventurado, diga comigo, bem-aventurado. Há uns dias atrás eu falei sobre bem-aventuranças, quem estava no culto? Só a Maria? Não pode, tinha mais gente? Só ela lembra então, é isso? Tem mais alguém aqui que estava nesse culto que eu falei sobre as bem-aventuranças? Aqui, ó, os dois aqui. Então vou usar o meu exemplo. Tu foi atrás do que eu disse sobre as bem-aventuranças? Olha, ó. O inimigo roubou a palavra. Entendeu? Tem que ir atrás. Ó, e as coisas aqui são inspiradas. Ele já podia estar em outro nível. Se tivesse acatado a voz do profeta, né? O que foi que aconteceu com ele? Fique de pé, irmão, que é para todo mundo conhecer quem é esse elemento do nosso meio. Né? O que acontece com uma situação dessa? Está em risco. Se ele soubesse de todas as bem-aventuranças, fosse de fato fazer o que eu disse que era para fazer, sabe o que era para ter? A palavra estava bem pertinho dele sobre isso. Então, quando uma situação mal viesse sobre ele, ele tinha como se defender, porque ele tinha a espada do Espírito pronta para atacar. Porque tem muitas bem-aventuranças. E eu não vou roubar a mensagem da minha varoa, não, que ela teve uma revelação tremenda, vou deixar vocês curiosos, que ela fez a tarefa de casa, foi estudar sobre. E aí ela aprofundou dentro do que o Espírito Santo deu a ela, mas é tremendo. Amém? E isso, amado, a gente tem que conhecer e tem que saber. O meu povo perece porque lhe falta errais em não conhecer e nem o poder de Deus. Amém? Eu falo assim, mas é mais brincadeira. Ele sabe que eu não estou querendo envergonhar ele, não, né? Senta aí, mas já envergonhei. É bom que foi corrigido, não vai fazer mais, não da próxima vez vai ficar de pé de novo. Amém? Mas diga assim, bem-aventurado. Bem-aventurado aqui é mais do que feliz. Significa você chegar num estágio que agradou a Deus. Deus olha para a tua vida, Deus olha para a tua obra e Deus se agrada da tua atitude correspondente a essa bem-aventurança. Tem várias. Quem são perseguidos é uma bem-aventurança. Quando tu está sendo perseguido. Olha o que aconteceu com o João, né? Com Pedro e João, quando foram para o templo e encontraram um aleijado na porta formosa do templo. Ele curou o aleijado, eles foram presos pelos guardas do templo. Não é? Foram levados ao Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de juízo religioso. Botaram eles lá e começaram a indagar. Começaram a dizer em nome de quem tu fez esse negócio aí. Quem é tu para mexer aqui nas coisas? Né? E eles, rapaz, é o seguinte. Foi em nome de Jesus, eles não se envergonharam do testemunho. No final eles queriam fazer uma maldade com eles. Mas enfim, açoitaram eles e liberaram. E quanto sabe que ser açoitado é ruim? Só alguns que apanharam aqui. Ou a maioria não, né? Estou brincando. Ser açoitado é ruim. Me diga uma coisa. O corpo físico, quando alguém é açoitado, qual é a voz? É de alegria? De prazer? Se isso está acontecendo com você, levante a mão que vamos orar por você hoje. Né? Que isso daí é uma influência diabólica, maligna. Amém? Um cara masoquista é maligno, isso aí. Como é que o cara vai ter prazer na dor? Não existe isso não. Isso daí são as distorções até de religiões que acham que essas marcas, essas coisas é isso aí. Não. Presta atenção. Eles foram açoitados e liberados. Não saiu os dois. Né, mas só queria pregar. Ai, minhas costas todas não vão mais pregar não. Vou abandonar Jesus. Outra bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza no Senhor. Ou na caminhada cristã. Mas enfim. Mas não, eles saíram o quê? Alegres. Porque eles foram considerados. Olha, eles se acharam, meu irmão, eu fui enquadrado nessa boa-aventurança.
Mas existe uma verba a mais. Diga, existe uma verba a mais. Diga, existe uma graça a mais para quem se enquadra numa bem-aventurança. É um poder de Deus que vai agir em você. Não é uma coisa comum. Não é o corpo dele que está tendo um prazerzinho porque está entorpecido. Porque eu estou com tudo que eu quero. Não tem nada a ver com isso. Isso são sofrimentos do tempo presente que não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É uma força sobrenatural de Deus. É uma verba a mais da parte de Deus. Que mesmo essas circunstâncias, você vai estar por cima. Como a alegria espiritual. É uma condição de dentro para fora. Amém? Não é por circunstâncias. Como a paz, que excede o entendimento. Não é uma paz natural, não é uma paz mental. É uma paz sobrenatural. Eu ouço a palavra, acolho a palavra. A boca de Deus gera dentro de mim, que guarda o meu coração e guarda a minha mente. O que é isso? Eu estou enquadrado. E o fruto da palavra, da divina semente se manifesta. Amém? É isso aí. Então, ó, bem-aventurado e santo. Oh, glória. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Diga comigo, santo. Se não for santo, não tem parte na primeira ressurreição. Não tem. Sob estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão, diga comigo, serão. O que, pastor? Sacerdotes de Deus e de Cristo. Pecador, maligno. É isso que vai estar? O que está no peitoral do sacerdote? Santidade ao Senhor. Se tu vai ser sacerdote, esse é o padrão de Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha estágios de crescimento, de aperfeiçoamento. Existe um aperfeiçoamento da santidade no temor ao Senhor. Não vai dar tempo para falar sobre isso hoje. Falei nos outros 2 cultos, tu pega o áudio aí, dá para tu ouvir. São 3 cultos com o mesmo assunto, mas coisas diferentes, versículos diferentes. Dá para você pegar, eu estou até gravando aí em áudio, está gravando em áudio aí. Pronto, aí vai ter os 3 aí, vou mandar os 3 áudios aí no grupo aí. Bota na inteligência artificial aí para resumir, pegar as passagens, aleluia. Amém? Mas não bota a inteligência artificial para receber Jesus não, que ela não vai subir não. Aleluia. Então vamos lá, né? Eles serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém? Reinarão com Ele os 1000 anos. Nós temos que ter uma visão de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que entender que santificação e santidade é obrigação para o crente. Faz parte da tua natureza. Todo aquele que recebe Jesus tem que ser santo como Ele é santo. Sem ela ninguém vê o Deus. Ninguém verá o Senhor. Eu entendo que às vezes na nossa força, na nossa suficiência, talvez não temos, mas existe uma graça de Deus que se mostra santificadora. Existe uma multiforme sabedoria de Deus e graça. Salvadora, santificadora, fortalecedora, capacitadora. Tem várias vertentes da graça de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Se você tiver enquadrado, acolhido a palavra, se você se manter firme e quiser guardar, principalmente o jovem, né? Como o jovem vai se manter puro? Como é? Hã? Nessa hora aí tu sabe, né? Como é? Olha aí, nessa parte aí tu já está salvo. Mas na outra tu está em perigo. É assim que funciona, mas maravilha. Guardando a palavra de Deus. Amém? Guarda a palavra dentro do teu coração, a palavra, não de forma genérica a palavra, mas não, os preceitos do Senhor. Amém? O temor do Senhor consiste em desviar-se do mal, né, da língua mentirosa, entre outras situações. Mas guarda a tua vida, guarda a tua jornada, não se envolve em qualquer conversa. Né? Não se envolve em qualquer conversa. Não vou falar disso não. A mente, é interessante, a mente do pregador. Tem coisas que às vezes dá vontade, aí o Espírito, não fale disso não. Aí tem coisas que o Espírito fala isso, aí diz, não Deus, agora não. Ou não é assim? Quem prega fluindo sabe o que eu estou dizendo. Às vezes na mente deu vontade de eu dar um exemplo aqui da visão que a minha varoa teve. Eu dei no outro culto, se você pegar você vai ver. Aí a revelação está contida ali em mistérios. Aí eu disse, não, vou dar agora. Não vou dar não é bom não. Aqui diz que não está bom. Quem quiser ouve.
Já foi dito. Amém? Vou ficar de pé. Glória a Deus. Eita, Deus tremendo. Deus é bom. Amém? Eu quero encerrar essa noite a gente orando, reconhecendo o Senhor no dia de hoje. Amém? A palavra diz que quando nós o reconhecemos, Ele endireita as nossas veredas. Eu acho que nós, como reino e sacerdotes de Deus, nós podemos hoje nos relacionar com Deus de forma diferente. Amém? É para nos relacionarmos com base num modelo diferente. No primeiro culto de hoje eu falei sobre isso. Pastor, tu também está me deixando curioso, né? Aí eu estou usando as armas, né? As armas do pregador. Escuta a mensagem da manhã que tu vai entender sobre isso. Quem tem mais fome, pesquisa. Se não tem, fica com o que recebeu. Amém? Mas é tremendo, né? A gente se relaciona com Deus por meio de uma natureza. Amém? Aleluia. E eu quero que você hoje pode falar com o Pai, amém? Com Deus. E se porventura você tem nutrido, feito, participado de coisas que desagradam a Deus, eu acho que é momento de você se consertar. Amém? É momento de você se examinar, é momento de você pedir que Deus mostre e revele aos teus olhos se há porventura em ti algum caminho mau. Porque eu sei que tem muitas coisas que são impossíveis para os homens, mas para Deus são possíveis. Deus, Ele pode te alcançar hoje de forma que eu não consigo. O máximo que eu faço é pregar, falar, proferir, estabelecer, ensinar, exortar, repreender talvez. Mas o acolher a palavra, isso é uma coisa que está contigo. É uma coisa que depende de você dar ouvidos ao que foi dito. Então, você pode baixar a tua cabeça e fazer a tua oração a Deus agora. Orar, Senhor, se há em mim alguma estrutura, algum caminho que te desagrada, coloca diante de Deus. Que Deus é alguém que revela. E enquanto há respiração, há esperança. Como vimos, é para uma bendita esperança que fomos chamados, que é um encontro com o Senhor. E todo aquele que tem essa esperança se santifica. Tem que nutrir dentro do coração essa busca, esse anseio para ir para lugares mais fundos em Deus. Então que você agora nessa noite possa elevar a tua voz, rasgar o teu coração, não as tuas vestes, a não ser que elas sejam imorais, né? Trocar, mudar o guarda-roupa. Isso não é religiosidade não, amado, é se proteger em Deus. É saber que você não é comum, que você não é de qualquer um, que você não é um pano velho que está na boca de um cachorro e ele brincando. Você foi comprada por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. Não para coisas corruptíveis. E Jesus te resgatou dessa vã maneira de viver. Começa agora a declarar. Expõe, amados. Arrependimento envolve confissão, muitas vezes de pecado. Quando a palavra de Deus era ministrada no livro de Atos, muitos confessando os seus pecados abandonaram aquela vida. Eu acredito que hoje é dia de você abandonar maus caminhos, fazer compromissos com o Senhor, pedir forças a Ele, caso você não tenha condição nem estrutura. Mas não permaneça do jeito que está. Ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Ele é fiel. Ele pode fazer coisas novas. Oh, xeterebrecarabarabaraço, terebriblebessandarabalabarabaço, plaxaracarabarabaço, tericalabarabarabaço, randuribricanta namanamassum de bisterara namanamassum, protambasam de bicatarar nabalabahachere, ketorabalabacedereci, tereriris. Pai, nós colocamos a nossa vida no teu altar. Nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício agradável a ti. Retira tudo aquilo que te desagrada.
Purifica, Pai, a nossa maneira de pensar pela Tua palavra, por meio da revelação, pela revelação, Senhor, da Tua vontade. A Tua vontade nos santifica. Então, Senhor, nos ensina a sermos esse sacerdote pronto, exclusivo, de honra, dentro da Tua casa. Nós não queremos ser, Pai, um vaso de desonra, mas nós queremos estar nessa posição de honra, purificado da má consciência. A nossa consciência, ela é purificada e santificada pela Tua palavra, pelo Teu sangue, que quebra toda amarra, quebra todo sofisma, toda cegueira espiritual, porque somos redimidos, somos santos, porque esta é a posição que o Senhor nos colocou. E nós chamamos, Senhor, nós declaramos, Pai, nos livra, Senhor, de frustrações. Saracanto de bicata, radaiachundarabaia chereleca larabarabai, racherecando ribricota da basta. Senhor, declara um bálsamo vindo do céu. A Tua palavra fala sobre um bálsamo de Gileade, curativo, que restaura. Senhor, vai aonde eu não consigo, Senhor, e manifesta esse bálsamo nos corações, nas almas. Tem pessoas feridas. E, Senhor, do mesmo jeito que eu vi aquela tempestade vindo, nós impomos nossas mãos e dizemos: cessa, chega, em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. O maligno não toca. Diga assim: o maligno não me toca. Aleluia. Diga: eu estou no Monte Santo. Diga: eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Aleluia. O Salmo 91 declara: porque Tu fizeste do Altíssimo a Tua morada, do Senhor o Teu baluarte, eu conservarei a salvo. Senhor, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque o nosso caminho está nas Tuas mãos, e o Senhor nos conserva a salvo de toda a artimanha do diabo, e nos leva para o Teu reino celestial a salvos, conservados, inteiros, íntegros, irrepreensíveis, em nome de Jesus. Oh glória. Oh Deus bom.